Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual, nesta sala de aula virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu para continuarmos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, dificuldades pelas quais já passamos e com certeza ainda iremos passar ao longo da nossa trajetória, não podemos deixar de reconhecer que a escola onde nós nos encontramos, que é o planeta Terra, ela é maravilhosa, nos oferta todas as oportunidades de que necessitamos para a nossa melhoria. Irá depender sempre das nossas escolhas. Então, por isso, agradeçamos a Jesus que veio à Terra para exemplificar para todos nós a religião do amor. Jesus veio à Terra e deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Agradeçamos também aos espíritos amigos que sempre estão caminhando conosco sob o comando, a coordenação de Jesus, e eles estão sempre nos auxiliando em nossas escolhas. Agradeçamos a eles. E eu não posso deixar de agradecer neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por sua companhia, por seus comentários, pelos compartilhamentos da luz do Evangelho do Cristo. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos simples e singelos, mas ao mesmo tempo estudo sério, com base no livro dos Espíritos, combinado com filosofia espírita. Então, hoje estudaremos a questão de número 184. Questão 184, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, e estamos estudando acerca da encarnação nos diferentes mundos. Então, hoje, a questão 184, que se desdobra também em 184, letra A. Então, na questão 184, Kardec formulou o seguinte questionamento: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que vai habitar, em que passará a habitar? Será que todos nós, quando estamos ou quando estivermos no mundo espiritual, entre uma existência carnal e outra, nós teremos ali a faculdade, a liberdade de escolhermos para qual mundo nós iremos? E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram sabiamente e com uma lógica incontestável: nem sempre. Pode sim o espírito pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele mundo, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende sempre do grau de evolução
deles. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que nem sempre, a maioria de nós que aqui nos encontramos na Terra, não temos condições, em especial condições evolutivas, para escolhermos quando retornarmos para o mundo espiritual e estivermos aguardando uma próxima reencarnação. A maioria de nós não teremos condições de escolhermos, não quero ir para a Terra, quero ir para planeta A, Y ou Z. Não, de forma alguma, nós não temos esta condição. Nós poderemos até pedir, mas obter, já sem sombra de dúvida, que irá depender do nosso preparo, do nosso merecimento, porque essa acessibilidade, em especial a mundos mais evoluídos, vai depender da nossa evolução. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que nem sempre nós teremos condições de escolher e receber esta autorização para irmos habitar em mundos que escolhermos ou que tenhamos escolhidos, desde que, neste caso, para isto, nós tenhamos condições de habitarmos aquele mundo melhor. Teremos que estar também em compatibilidade de harmonia, compatibilidade de energias com aquele ambiente. E aí na questão 184, letra A, Kardec questionou da seguinte maneira: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Ou seja, não pedirmos nada aos espíritos amigos, aos espíritos superiores, aos espíritos responsáveis por organizarem no plano espiritual esses processos reencarnatórios. Não pedimos nada. E o que irá definir para que tipo de mundo ou para qual mundo nós seremos enviados, encaminhados para uma nova existência? E os espíritos superiores responderam também de uma forma muito clara e sucinta, da seguinte maneira: o que irá definir para que mundo nós iremos é exatamente o grau da nossa elevação, o nosso esclarecimento, a nossa depuração. Porque sem sombra de dúvida que os espíritos superiores não irão nos encaminhar para um mundo incompatível com a nossa elevação. Não seremos aquele espírito que irá atrapalhar a vida num ambiente onde nós não estamos ainda preparados. Não seremos nós quem iremos perturbar, por equívoco dos espíritos superiores, um determinado ambiente. Porque na espiritualidade superior não existe erro, não existe equívoco, porque na lei divina não tem erro, não tem equívoco. Se nós estamos hoje aqui na Terra, como nós nos encontramos aqui na Terra, exatamente o ambiente onde nós precisaríamos estar neste momento. Não existe nenhum erro, jamais existiu um erro na lei divina. E assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 184 e 184, letra A, para continuarmos as nossas reflexões, ampliando um tanto mais as nossas reflexões com as palavras de Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 4, da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, capítulo 31 do volume 4, os comentários de Miramês acerca desta questão 184, que tem como título Escolha. Então Miramês, acerca desta escolha, ele começa dizendo da seguinte maneira, que o espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas
nem sempre a escolha é concedida pelos benfeitores espirituais encarregados de estabelecer a harmonia dos mundos e dos seus tutelados. Então nós poderemos escolher à vontade, mas nem sempre esta escolha nos será concedida. Eles não irão nos conceder a autorização para habitarmos um determinado mundo se aquele mundo não está compatível com a minha evolução, em especial se aquele mundo é bem mais evoluído do que aquela alma que está escolhendo ir para aquele mundo. Então, se o progresso daquele mundo já é bem maior do que o progresso da alma ou do espírito que está escolhendo ou que escolheu ir para aquele mundo, as energias serão incompatíveis. Não terá harmonia do espírito com aquele ambiente. Ele se sentirá deslocado. Então, assim, Miramês começa nos dizendo, e dito isto, ele acrescenta: a alma que não libertou, que não se libertou da escravidão da ignorância, é como a criança. Então, a alma que não se libertou da escravidão da ignorância é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Então, para aqueles pais diligentes aqui na Terra, eles não deixam as crianças, em especial quando menorzinhas, não deixam elas fazerem, não podemos deixar elas fazerem o que elas querem. Então, assim, ele nos lembra que a alma que se libertou, que não se libertou da escravidão, da ignorância, é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Ela pede aos pais que medem o que podem liberar a seus filhos. Então, assim, conforme ele faz aqui uma comparação, usando esta simbologia, assim funciona no plano espiritual. Aqui na Terra, as nossas crianças querem fazer alguma coisa que ainda não podem fazer, e os pais analisam aquele pedido e, sendo incompatível naquele momento, não concordam, não aceitam, não autorizam, porque irá prejudicar a criança. Da mesma forma, no mundo espiritual, eles não irão autorizar simplesmente para atenderem a um capricho nosso. Não, eu quero habitar agora, na minha próxima existência, eu quero habitar Júpiter. Se eu não estou com a evolução, não alcancei a evolução compatível com aquele ambiente, no caso de Júpiter, com certeza eles não irão autorizar, porque aquilo será prejudicial para a minha caminhada e na minha caminhada. Não é pelo fato daquele espírito ainda criança ter feito aquele pedido, ter dado birra, ter sapateado, simbolicamente falando, que eles irão autorizar simplesmente para ficarem livres daquele espírito birrento. Não, de forma alguma. Aí é que eles agirão com mais retidão, com mais severidade, não para punir, mas não autorizando aquela reencarnação ou aquela encarnação naquele mundo incompatível com o nosso progresso. Então, assim, Miramês nos lembra e acrescenta que os espíritos que já se encontram conscientes dos seus deveres deixam nas mãos dos encarregados da verdade escolher o que eles poderão suportar de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Então aqui ele nos lembra que, conforme disse Kardec, que aqueles espíritos que já alcançaram a maturidade, eles não pedem, eles não escolhem, eles simplesmente trabalham constantemente
para continuarem a sua melhoria e deixa nas mãos dos encarregados da verdade, aqueles espíritos muito mais esclarecidos, fazerem estes encaminhamentos. E aí ele acrescenta que nunca os extremos são bons partido. O melhor lugar para os que se encontram na posição espiritual dos habitantes da Terra é o meio termo. Neste caso, nem um mundo atrasado demais, nem muito iluminado, mas sempre compatível com o grau do progresso da alma. Então, sempre compatível com o nosso grau de progresso. Assim como nós nos encontramos na Terra, não estamos no ambiente errado, não estamos reencarnados em um planeta que não nos oferece oportunidades para a nossa melhoria, perfeitamente compatível com a nossa condição, uma escola maravilhosa que nos oferta constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, disciplinas para o nosso progresso. Então, assim, ele nos lembra que na posição espiritual dos habitantes da Terra, aquele meio mais compatível, onde nós nos encontramos, ou perfeitamente compatível com o nosso progresso. Em muitos casos, diz ele, que em muitos casos, espíritos de alta linhagem espiritual podem descer à Terra e em outros mundos, assim como na Terra, em outros mundos menos evoluídos que a Terra ou mais evoluídos que a Terra, pela força do amor, como registram muitos casos, mas nunca pode o espírito atrasado ascender a mundos adiantados. Ele não suportaria o padrão vibratório daqueles mundos. Então aqui ele nos lembra a figura de Jesus e tantos outros que vieram à Terra, espíritos em condições vibratórias muito superiores à vibração da Terra, que vieram à Terra para o cumprimento de uma missão para com a humanidade terrena, conforme aqui ele nos diz, pela força do amor, como registram muitos casos aqui na Terra, o próprio Cristo e tantos outros espíritos que vieram antes dele, vieram com ele e após ele, muitos que estão hoje aqui na Terra, que a vibração, a condição vibratória da alma é muito superior à condição vibratória do planeta Terra. Então eles vêm por amor, para nos auxiliarem, para impulsionarem o nosso progresso, o nosso despertar espiritual. Então assim ele diz e acrescenta que a própria razão não nos deixa pensar de forma diferente. Então aqui ele nos fala que a nossa razão, a nossa própria razão, não nos deixa pensar de forma diferente, fazendo uma referência aos espíritos superiores que vêm ter conosco em mundos inferiores, mas que nós, na condição de inferiores, espiritualmente falando, não temos condições de habitarmos mundos superiores, porque a nossa condição vibratória, o nosso padrão vibratório é incompatível com o padrão vibratório de mundos superiores. Então não suportaríamos o padrão vibratório elevado e elevadíssimo em outros mundos mais avançados e bem mais avançados que a Terra. Então assim, ele acrescenta, nos informando acerca deste intercâmbio entre os mundos, desses espíritos superiores que descem a mundos inferiores por amor, em altas missões para nos auxiliarem, mas que nós não temos condições de irmos para mundos superiores e bem superiores à nossa condição vibratória.
Então aqui Miramês vai nos esclarecendo, ampliando o entendimento, as nossas reflexões acerca da questão 184. E aí ele diz que nem sempre o espírito pode escolher o mundo que deverá habitar, mas quando sua condição permitir, quando a nossa condição permitir, nós teremos a liberdade de escolhermos. Então nem sempre, e na nossa condição, não temos esta liberdade de escolha. Nós até podemos, conforme já vimos, nós até podemos fazer a escolha, fazer o pedido, mas entre nós fazermos esta escolha, fazermos este pedido e termos a autorização, tem uma grande distância. Nós teremos a autorização se aquele ambiente for compatível com o nosso padrão vibratório. E aí ele segue dizendo que as leis universais que nos amparam, nos ajudam, atendem ou não aos nossos pedidos, negando quando achar conveniente e cedendo quando for o melhor para nós. Então, estas leis universais, elas são infalíveis. Não existe nenhum erro nessas leis universais que irão ceder ou irão negar os nossos pedidos de acordo com a nossa condição. Irão ceder se for o melhor para nós e irão negar quando não for o melhor para nós, porque todo o universo é cheio de divisões incontáveis. Então aqui ele nos faz um lembrete também muito importante, que todo o universo ele é cheio de divisões incontáveis. Não temos condições, em especial nós, simples terráqueos, de termos assim uma noção, mesmo que distante, de como são essas divisões, quantas divisões existem no universo. Então aqui ele nos lembra que estas divisões, elas são para nós incontáveis e todas elas obedecem a uma lei capaz de colocar cada um em seu lugar merecido. Cada um está em uma sala de aula que merece, que precisa, que é compatível com o seu padrão vibratório. Ou seja, cada um de nós que aqui nos encontramos nesta sala de aula que conhecemos com o nome de planeta Terra, não estamos num lugar que não merecemos. Não estamos num lugar que é incompatível para o nosso progresso, incompatível com o nosso padrão vibratório. Estamos exatamente no lugar que precisávamos estar, assim como nós nos encontramos na família que precisávamos estar, com as pessoas que precisávamos estar e encontrar. E aí ele segue dizendo que esta harmonia nos prova a bondade do Criador, que espalhou mundos, sóis e estrelas no espaço infinito, e cada um se encontra no seu lugar certo. Então Deus, que administra, simbolicamente falando, se esse é o termo que poderíamos usar, administra tudo que existe no universo e o próprio universo, ou os universos que desconhecemos e o pouquinho que nós conhecemos. Então ele colocou mundos, espalhou sóis, estrelas em todos os lugares, neste espaço infinito, e nenhum está em um lugar errado. Todos estão no lugar certo, assim como todos nós estamos no lugar certo. Então, quando alguma coisa dá errada para conosco, ou para com alguma criatura que nós conhecemos, via de regra nós usamos aquela frase que a pessoa estava no momento errado, no lugar errado, por isso aconteceu aquilo. Não, qualquer coisa que venha acontecer conosco
nós estávamos no lugar certo. E aquilo que aconteceu tinha que acontecer. Então não estávamos no lugar e nunca vamos estar no lugar errado. Foi escolha nossa, resultado das nossas escolhas. Porque se realmente nós estivéssemos no lugar errado, teria tido um erro por parte de Deus. Esta lei de harmonia que rege tudo e todos nós. Então teria tido um erro de cálculo. E sabemos que este erro jamais existiu, jamais existirá. Então sempre estaremos, não importa o que aconteça ou que venha acontecer conosco, estaremos sempre no lugar certo. E aí ele acrescenta que a nossa capacidade de escolha deve estar vibrando com a nossa evolução espiritual, porque escolher o que não suportamos é desespero sem necessidade. Então a nossa capacidade de escolha deve estar sempre vibrando de acordo e em acordo com a nossa evolução espiritual, porque há mundos e mais mundos esperando habitantes, mais espíritos que suportarem sua influência e lhes facultem igualmente algo que a matéria absorva e melhore, atendendo ao progresso que afinize com as suas necessidades. Então o que não faltam são mundos nos esperando para habitarmos estes mundos, mas só que precisamos estar em afinidade com aquele mundo ou com aqueles mundos. O nosso padrão vibratório precisa ser compatível com o padrão vibratório daquele ambiente, porque a vida tem a segurança de Deus pela sua consciência pulsando em todo o universo. Se quisermos estagiar em planos superiores, seja, você, eu, cada um de nós, queremos um dia estagiarmos em mundos superiores. Mas o que nós precisamos fazer? O que nós teremos que fazer ou precisaremos fazer para estagiarmos, para habitarmos em mundos superiores? Sem sombra de dúvida que precisamos trabalhar a nossa melhoria, a nossa elevação de padrão vibratório. Precisamos alcançar aquele chamado merecimento para habitarmos estes mundos melhores. Então ele nos diz, nos lembra acerca desta necessidade que, se quisermos estagiar em planos superiores, em que nós nos encontramos, é necessário que façamos jus. É necessário que façamos jus a esse ideal. Conforme aqui nos lembra o nosso companheiro Eudes, ninguém nasceu no lar errado ou não está no lugar correto ou com as pessoas certas. Sem sombra de dúvida que não existe erro na lei de Deus ou nas leis de Deus. Conforme a nossa irmã Vilma Guimarães, pessoas e lugares certos. Sempre estaremos em lugares certos, mas o resultado de alguma tragédia, algo que aconteça conosco, que nos desagrade ou que venha nos desagradar, e que aí nós alegamos que estávamos no lugar errado com a pessoa errada, não, de forma alguma. Resultado das nossas escolhas. Ninguém nasceu no lar errado, ninguém está no lugar errado, porque senão Deus teria errado. Então assim abraçamos fraternalmente, abrindo este parêntese, abraçamos fraternalmente a todos estes irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, o nosso irmão Eudes Júnior, lá de Trindade, região metropolitana de Goiânia, Divina Siqueira, também lá de Trindade, a nossa irmã Vilma Guimarães, lá de Minas Gerais, e tantos outros irmãos e irmãs de jornada, Carlúcia, que também aqui se faz presente. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por sua companhia, por sua presença. Então aqui voltamos aos comentários de Miramês, onde ele fala sobre essa necessidade de fazermos jus, ou seja, termos o merecimento
para habitar nos mundos superiores. E aí ele segue dizendo: trabalhemos e avancemos no nosso mundo íntimo. Trabalhemos e avancemos, harmonizemos o nosso mundo íntimo, aprimorando as nossas qualidades, porque somente estas qualidades, ou através deste aprimorar das qualidades, nos serão abertas as portas dos mundos bem-aventurados para o nosso coração. Então é preciso que trabalhemos e avancemos no nosso mundo íntimo. Não há engano por parte da divindade em nos colocar em um determinado lugar em que nós nos encontramos. Recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Então, em qualquer lugar onde estivermos, aconteça o que acontecer, sempre estaremos no lugar certo e sob a proteção de Deus. E ainda ele diz: podemos confiar em Deus, que Ele é sempre Deus de bondade e de amor. E nós todos somos os seus filhos. Se não damos pedra aos nossos filhos, quiçá Deus não iria fazer de outra forma. E isso desperta em nós cada vez mais esperança nele, confiança no que ele pode nos dar, sempre nos ajudando a escolher o melhor. Conforme nos disse Jesus, aqui Miramês lembra estas palavras de Jesus, que se nós, pais terráqueos, não damos pedra para os nossos filhos quando eles nos pedem um pão, não damos uma serpente quando eles nos pedem um peixe, será que Deus iria agir de forma diferente? Sem sombra de dúvida que não. E aí Miramês encerra dizendo o seguinte: trabalhemos. Mais uma vez, ele nos conclama para o trabalho. Trabalhemos esperando, pois, trabalhemos esperando, pois, se semeamos vida, colheremos vida. Então, se semeamos vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura. Nós estamos semeando e colhendo permanentemente, mesmo que não percebamos, e via de regra nós não percebemos que estamos semeando, que estamos colhendo o resultado da nossa semeadura de forma permanente. É por isso que nós precisamos fazer as melhores escolhas, escolhermos as melhores sementes para a nossa semeadura, para que tenhamos também, assim, a oportunidade de fazermos as melhores colheitas na nossa vida. E aí, ele encerra dizendo: basta sabermos escolher as sementes pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos. Então aqui ele nos fala de sementes, as sementes do pensar, as sementes do falar, as sementes das escolhas da vida que levamos, pois a felicidade se encontra dentro de nós, esperando que nós a descubramos. A felicidade está dentro de cada um de nós, porque Deus, ao nos criar, simbolicamente falando, quando nós saímos das mãos do Criador, nós recebemos das suas mãos dadivosas, da sua misericórdia, do seu imenso amor, da sua infinita sabedoria, todas as sementes, dentre elas a semente da felicidade. E esta semente da felicidade está guardadinha dentro de cada um de nós, esperando o nosso trabalho de despertar, esperando, assim como Jesus nos falou acerca, ali na parábola do semeador, nos falou sobre aquela diversidade de terrenos,
Então, o terreno do nosso mundo íntimo está esperando que nós o preparemos para que esta semente da felicidade possa germinar. Isto é uma construção individual intransferível. Nós que teremos que fazer este trabalho. Por isso Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de fazermos esforços constantemente. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs. E muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua companhia, por sua confiança. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, em nome do Senhor Jesus.